14. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ninguém achou e ninguém... Então vamos lá. Podemos ler? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Porque quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós já sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Soberano Senhor, neste momento, Pai, nós temos a oportunidade de poder falar da Tua palavra. E o privilégio de, nesta noite, Senhor, poder transmitir a Tua palavra até os corações. Que o Senhor venha nesta noite renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Pai amado, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, mas antes cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Amém. Amados, o tema da palavra de hoje é o seguinte: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então vamos imaginar que se você soubesse que amanhã cedo as trombetas estariam sendo soadas e o Senhor estaria vindo buscar a igreja, como seria o seu viver hoje? Mas vamos deixar o arrebatamento de lado. Vamos supor que um anjo apareça para você e diga para você: filho, o Deus Todo-Poderoso mandou dizer a você que hoje é o teu último dia de vida. Você vai deitar para dormir, mas você não vai levantar mais, Ele vai te levar. O que você faria nesse dia? Para você entender que a nossa vida ela é um mistério. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar e também não sabemos quando nós vamos partir. Esses dias, foi sexta-feira, eu estava no Proença e tinha muitas filas, porque tinha pouco caixa. Aí perto de mim estava a esposa de um pastor. Aí ela disse assim: pastor, mas a nossa vida ela é cheia de fila. Eu peguei e falei assim: eu não gosto de fila não. A única fila que eu fico sem problema, porque eu não sei que número eu sou, é a fila da morte. Eu não sei que número eu sou, então fique tranquilo. Eu não sei se eu sou o próximo, não sei se tem muito. E nessa fila, as pessoas podem cortar à vontade. Você quer ir? Não estou com pressa não. Está entendendo? Mas eu quero trazer aqui algo para os nossos corações. O Senhor Jesus aqui no capítulo 14 de João, Ele olhou para os discípulos e Ele percebeu que os discípulos estavam tristes ao receber a notícia que Ele seria morto e que Ele seria entregue e que Ele morreria. E Jesus também sentiu. E Jesus então disse para eles assim: não turbe o vosso coração, não fique triste. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Porque se eu for, voltarei outra vez, e levarei
para comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós já sabeis o caminho. Aí Tomé olhou para um, olhou para o outro e falou assim, mas o que ele está falando? Aí Tomé disse, mestre, nós não sabemos para onde o senhor vai? Como que nós podemos saber o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então agora, eu quero chamar a tua atenção. Este discurso foi o discurso de despedida do Senhor, antes dele reunir com os discípulos no momento da ceia. Ele mostrou para eles que era para eles ficarem tranquilos, que ele iria preparar lugar e voltaria para buscar. Agora eu quero que você preste atenção em um detalhe. Jesus viveu aqui na terra, entre o seu nascimento e a sua morte, 33 anos e meio. Mas o ministério dele durou 3 anos e meio. O que ele fez em 3 anos e meio, nós não fizemos ainda na idade que estamos e não conseguiremos fazer em 1000 anos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por causa da forma que Jesus via as coisas. Então você vai compreender. Jesus viveu aqui, nesta terra, 3 anos e meio. E durante esse período que aqui ele viveu, se eu não me engano, dá 1275 dias. Ele viveu da seguinte forma: se preparando para a morte. Porque ele sabia que a missão dele aqui era vir, resgatar e voltar para a casa do Pai. Aí aqui, ele ensina para os seus discípulos que na casa do Pai há muitas moradas. E que não é para eles ficar tristes porque ele vai voltar para buscar eles. E ele também diz para eles, porque convém que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo que hoje habita em nós, até então ele estava com o Pai. E o Espírito Santo que hoje está dentro de nós, porque no Antigo Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo, somente profetas e reis, quando Deus queria usá-los, e os homens não podiam também falar com Deus, como nós temos a liberdade para falar hoje. Hoje você pode dobrar o joelho na igreja, na tua casa, você pode dirigir no teu carro, você pode estar falando com Deus, andando pela rua você pode estar falando com Deus. Naquela época não. Quem podia falar com Deus era apenas os sacerdotes. Mas Jesus, quando morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir de então, deu liberdade ao coração de Deus. Agora nós que temos esse privilégio, porque é um privilégio, de poder falar com Deus, nós não falamos. Pastor, eu quero dizer uma coisa para você. Quando um casal começa a namorar, na minha época, na época de muitos aqui, não existia o telefone. Se a pessoa era de outra cidade, tinha a carta, escrevia a carta, ia no correio, o correio ia entregar essa carta, certo? Ficava naquela expectativa. Ou seja, você só ia ver a pessoa no fim de semana, ou talvez depois do serviço, à noite, né? No meu caso, eu morava vizinho, né? Então era mais fácil, né? Então, só que você observa hoje a juventude, eles ficam o tempo todo no celular, até briga, de tanta conversa, até briga, tá entendendo? Fica no celular o dia inteiro, falando.
Aí eu quero dizer para você, dessa mesma forma, você tem que estar conectado com aquele, ó. Com aquele. E muitas vezes a pessoa, o namorado ou a namorada está ocupado, não pode responder as perguntas. O outro pergunta assim, está demorando por quê? Por que você está demorando? Você esqueceu de mim? E Deus está fazendo a mesma pergunta para você. Você esqueceu de mim? Você não fala comigo. Senhor, o Senhor sabe que eu não falo porque eu estou ocupado, eu estou trabalhando, tá? Mas se eu não te der vida e não te der o emprego, e não te der saúde, você não trabalha. Ah, mas eu não falo com o Senhor agora porque eu estou ocupado, eu tenho uns compromissos agendados. Se eu não te der vida, não assumir os compromissos para você, você não vai ter como fazer. Porque morto não se reúne com ninguém, morto não trabalha. Se nós olhar para esse lado, nós temos que entender que nós precisamos estar conectados com Ele todos os momentos da nossa vida. Jesus viveu aqui, foi sujeito às mesmas paixões que nós, sentiu dor, sentiu fome, foi traído, foi humilhado, foi rejeitado, só que Ele continuava conectado com o Pai. Pergunta para o teu irmão assim, você sabe quantas horas Jesus orava por dia? Se você não sabia, eu acho que nós oramos mais que ele. Ele orava só 8 horas por dia. Só 8. Ele despedia a multidão e falava para os discípulos, pode ir que eu vou para o monte. E lá ele ficava em oração. 8. Agora entenda, ele não é igual eu e você. Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele orava 8. E muitos de nós não oramos 5 minutos e queremos vitória, irmão. Nós estamos igual Tomé. Eu não sei para onde o senhor vai. Eu quero contar uma história para você. O menino foi abandonado pelo pai, largou ele com a mãe. Ele tinha 5 anos. E a mãe fazia de tudo para dar para aquela criança o bom e o melhor. Acontece que a mãe dizia assim para ele, filho, Deus vai nos ajudar. Deus está conosco. E o menino então colocou na mente que ele queria conversar com Deus. Só que até então ele não sabia de que forma que ele ia conversar com Deus. Aí ele chegou para a mãe e diz assim, mãe, a senhora prepara uns lanches para mim, 2 lanches para mim, porque amanhã cedinho eu vou sair, eu vou conversar com Deus. A mãe preparou 2 lanches para ele, fez um suco, fez 2 garrafinhas de suco, colocou na mochilinha dele, e de manhã ele catou a bicicletinha dele e vazou. Ele chegou numa praça. Lá naquela praça tinha um senhorzinho, barbudo, cabelo branco, estava jogando milho para os pombos. Aí ele olhou e falou assim, esse homem é Deus. A minha mãe falou que Deus é um velhinho, barbudo e cabelo branco, ele é Deus. E ele está tratando dos passarinhos. Ele pegou e sentou ali, e o senhorzinho continuou. Aí mas eu preciso puxar assunto com ele. Como que eu converso? Como que eu começo conversando com Deus? Ele falou, já sei. Aí ele veio, ele disse assim, oi? Ele falou, o senhorzinho disse, oi? Ele falou assim, eu sou o Gabriel. Ah, você é o Gabriel? Muito prazer, Gabriel. Ah, tá. E aí, Gabriel, o que você veio fazer aqui? Eu vim falar com o senhor. Ah, você veio falar comigo? É, eu vim falar com o senhor.
E falando nisso, eu falei para minha mãe que eu vinha falar com o senhor. Ela fez um lanche para mim e outro para o senhor. Aí ele disse, olha aqui, a tua mãe é uma mulher abençoada. É sim, ela acredita muito. E você também é um menino abençoado. O senhor acha? Acho. Você sabia que meu pai me abandonou? Aí ele ficou assim, verdade? Mas você é um menino tão bom, você vai ter um futuro brilhante. Você é um menino educado, um menino inteligente. Você é um menino abençoado. E o menino ficou ali conversando com ele. Comeram o lanche, beberam o suco. O menino voltou para casa. Chegou em casa e disse para a mãe, mãe, eu não disse para a senhora que eu ia falar com Deus? Ela disse, mas você conseguiu? Eu falei, consegui. Ele estava lá na praça tratando dos pombos. Falou com ele? Falei. E o que ele falou? Falou que eu sou um menino inteligente, que eu sou um menino abençoado, que a senhora também é abençoada e que ele gosta de criança. Ah, é? Falou, beleza. Do outro lado da cidade, aquele senhorzinho chegou em casa. E chegando em casa, a esposa dele diz assim, onde você estava? Você saiu cedo. Aí ele disse, eu estava meio aflito com as coisas que andam acontecendo, e eu fui arejar a cabeça um pouco. Eu fui para a praça, comecei a tratar dos passarinhos. Você acredita que Deus me visitou através de uma criança? Falou para mim que Ele me ama, que eu sou uma pessoa especial. E eu voltei lá da praça renovado. Eu quero dizer para você que Deus tem muitos meios e muitas formas de falar com você. E nesta noite Ele quer falar com você de uma forma muito especial, porque Ele quer tocar o teu coração, para que o teu coração seja aberto e que você possa compreender melhor as coisas que Deus tem para nós. Porque, como eu estava dizendo, Jesus, quando esteve aqui, Ele pensava assim, eu tenho que correr, porque eu vou morrer. Mas nós vivemos como que nunca iremos morrer. Prova é que você agenda uma consulta para o ano que vem. Você compra um prédio na planta, sem estar construído. Mostra o desenho, você compra. Você paga uma viagem para fazer no final do ano. Jesus não olhava assim. Ele olhava aqui. Eu preciso curar, porque eu vou voltar para a casa do Pai. Eu preciso fazer milagre, porque eu vou voltar para a casa do Pai. Eu preciso correr, porque eu vou voltar para a casa do Pai. Eu preciso abraçar, porque eu vou voltar para a casa do Pai. Eu preciso amar, porque eu vou voltar para a casa do Pai. Eu preciso perdoar, porque eu vou voltar para a casa do Pai. Mas hoje, fulano está com a cara virada comigo, mas mãe, eu vou pensar. Qualquer coisa, amanhã eu falo com ele. Será que amanhã ele vai estar? Ou será que amanhã você vai estar? Esses dias eu estava olhando o preço de flores lá no supermercado Proença. E eu estava vendo lá as orquídeas lá, e eu vi uma orquídea lá de R$120. Eu falei, Jesus, vai gostar de flores lá, né?
E aí, eu conversando com o rapaz, com o gerente lá, eu falei, subiu as orquídeas, né? Ele pegou e falou assim, essa aqui é esse preço, mas é que nós não trazemos para cá. Mas existe orquídea de mais de R$1.000. Falei, Jesus, tá. Mas agora eu quero trazer para você. Mas você sabia que a flor mais cara não é a orquídea? Então qual é, pastor? É aquela que você compra para fazer uma coroa, para colocar em cima de um caixão. Por que aquela flor é a flor mais cara? Porque aquela flor representa o beijo que você não deu, o abraço que você não deu, o carinho que você não deu, a atenção que você não deu. Só que ali já foi. Quem vai ver os outros? Quem vai ver os outros? Então ela é cara. Porque se você que tiver que amar alguém, ame enquanto está em vida. Abrace enquanto está em vida. Valorize quando está em vida. Foi que Jesus disse para o discípulo, não fica triste. Eu não vou deixar vocês. Eu vou voltar. Eu vou levar vocês. E os discípulos também começaram da mesma forma. Vamos evangelizar, porque Jesus vai voltar. E foi por causa disto que nós estamos aqui, que o evangelho chegou até nós. Muitos, ou seja, praticamente todos, pagaram com a própria vida para que o evangelho nos alcançasse. Se você for em Roma, tem o Coliseu lá ainda. O que eles faziam ali? Pegavam os cristãos, soltavam na arena para os leões famintos devorar. Mas antes dizia, se você falar que você não é cristão e que não conhece a Cristo, você não vai para a arena. Você pode citar. Mas a pessoa falava, não, eu sou de Jesus. Ia para a arena. Nero pegava os cristãos, passava óleo queimado e fazia tochas vivas. Agora hoje, você não veio na igreja, irmão? Estava cansado. Você não orou hoje? Estava cansado. Só que cansado, você vai trabalhar. Cansado, você vai no churrasco. Cansado, você vai passear. Cansado, você vai no aniversário. Cansado, você vai no mercado. Cansado, você vai para todo lugar. Cansado, senão não vem na igreja. Muitas vezes, irmãos, eu subo aqui em cima, a garganta praticamente não sai, a voz. Muitas vezes o corpo está dolorido, porque eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Também sinto dores. Mas é justamente nesses dias e nessas horas que você vê o manifestar de Deus. Quero dizer algo para você. O dia que vir um convite para você, traz a palavra, e você fala assim, eu não vou porque eu estou com isso, você está dizendo, eu não vou pregar a Deus, que o Senhor é um banana. O Senhor não me cura.
O que aquele hino da Sara Farias fala? Deixa eu te usar, porque enquanto eu te uso... Ó, vocês sabem a frase, ó. Deixa eu te usar, porque enquanto eu te uso... Nossa. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém? Hoje eu não vou trabalhar porque eu estou assim. Deixa eu te usar, porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não faz muito tempo, eu estava fazendo o programa Cristo Reino, o Júnior estava comigo. Eu passei mal lá no estúdio. Pergunta, vocês que estavam ouvindo, vocês perceberam? Mas o que o Senhor fez? Pegou no colo. Porque eu poderia ter ligado falando assim, eu não vou para o rádio hoje. Eu não estou legal. Mas eu fui. Porque quando estou fraco, sou forte. E eu não deixei o programa por causa daquilo. Continuei fazendo. Então, que o nosso viver possa ser vivendo o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Quero fazer uma pergunta. Se as trombetas soar, você vai subir ou você vai ficar? Eu estava dizendo aqui para o Edmilson. O culto de ceia, que deveria ser o maior culto da igreja, ultimamente não está sendo em nenhuma igreja. Por quê? Porque muitos pensam assim, eu não estou preparado para participar da ceia, então eu não vou no culto. Aí fica um alerta. A pessoa não vem. Pediu ceia? Não. Então não leva, irmão. Você não sabe porque ela não veio? Agora, se está enfermo, leva. Olha, eu não vou por causa disso. Você traz a ceia para mim? Amém. Você leva. Mas não falou nada. Não leva, irmão. Você não sabe porque ela não veio? Porque muitas vezes, amados, muitos participam para a sua própria condenação. Mas nós temos que estar preparados. Aqui, nesse mesmo capítulo, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. O que é paz? Paz é a confiança no Deus Todo-Poderoso nos dias de tempestade. Pode ter muita luta, mas teu coração está tranquilo, porque você confia em Deus. Agora, eu quero chamar a tua atenção em algo que você talvez não parou para perceber. Quando você ouve Jesus, quando o Senhor fala, Ele diz assim, me louva, me busca, me adora. Aí eu já vi muitos cristãos que não têm conhecimento falando assim, Deus é um Deus, como que diz assim, uma pessoa que gosta de ser um Deus carente. Não, irmão. Ele não está mandando você adorar Ele, porque Ele necessita exclusivamente da sua oração. Ele não está mandando você buscar Ele, porque Ele precisa do seu pedido. Não. Ele sem você, sem eu, continua sendo Deus. Nós sem Ele nada somos. Sabe por que Ele pede para que nós buscamos, para que nós adoramos, para que nós estejamos na presença dEle? Por causa de 3 coisas. O ser humano precisa de 3 coisas para viver. O ser humano precisa de água, de comida e luz. Ou seja, para ter uma vida perfeita. Então vamos lá. Jesus é o quê?
a água viva, para saciar a tua sede. Comida, ele é o quê? O pão vivo que desceu do céu. E a luz? Ele é a luz, porque aquele que o segue jamais o andará em trevas. Então ele está dizendo, não se ausenta de mim, não sai de perto de mim, não, fique comigo, porque se você estiver comigo, o inimigo não vai te atacar, o inimigo não vai te destruir, fica comigo. A preocupação dele é igual a preocupação dos pais, quando o filho está saindo, fala assim, onde você vai? Você vai demorar? Por que você está demorando? E muitas vezes o filho fala, não, é por que você está enchendo? Não, é preocupação. Então Deus nos preocupa, Ele diz, me busca, me ama, me adora, porque se você buscar, se você orar, se você adorar, o inimigo não te toca. Fique de pé.